O primeiro exemplo vem da Suíça, mais especificamente da cidade de Zurique. Aqui, 2 robôs trabalham construindo uma casa experimental. A ideia é demonstrar como, com o uso de braços mecânicos, além de ganhar velocidade, os projetos podem ganhar formas diferentes. Paredes curvas, por exemplo, deixam de ser um problema para os construtores e passam a ser uma instrução gerada por um computador que os braços robóticos executam sem erros e com altíssima velocidade. A indústria da construção civil é uma das que está mais atrasada em relação à adoção de soluções digitais. Mas experiências como essa na Suíça mostram que em breve também essa indústria deve dar um salto com um enorme ganho de produtividade e com novas possibilidades. Este outro exemplo vem dos Estados Unidos e nem é tão recente assim. Ele foi batizado de SAM, sigla em inglês para pedreiro semiautomático. A função do SAM é simples, assentar blocos ou tijolos sem erros, sempre num desenho lógico. Porém, o SAM ainda não dá conta de todo o trabalho. O acabamento, como a retirada do excesso de massa, ainda precisa ser feito por mãos humanas. Mas, no trabalho de assentar tijolos, ele é muito mais rápido que um pedreiro humano e, o melhor, pode até estender a carreira dos pedreiros de carne e osso. Com o SAM fazendo o trabalho mais pesado, mesmo os pedreiros mais velhos podem permanecer no canteiro de obras por alguns anos a mais, já que eles passam a cuidar de detalhes que não dependem de tanto esforço físico. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Ao chegar no Hospital das Clínicas de São Paulo, é possível que o primeiro atendimento do paciente seja feito por este robô. Do outro lado está uma enfermeira que conversa ao vivo com a pessoa por meio de um monitor. O hospital conta com 3 robôs como este, que foram emprestados por uma empresa de tecnologia. Começou com a teletriagem, em que uma enfermeira atende o paciente que chega da rua remotamente. Com isso, a gente poupa bastante a exposição do funcionário à contaminação com coronavírus. Uma das imposições mais duras para quem está com a Covid-19 é a solidão, já que as visitas presenciais são proibidas para evitar o contágio. Por isso, o hospital também está utilizando os robôs para fazer videochamadas entre pacientes isolados e seus familiares. Muitos dos nossos pacientes que estão lá são idosos, que não têm o seu próprio celular e não conseguem ter o contato com o familiar. Então, pelo robô, a gente literalmente traz alguém da família para dentro do quarto. Outro robô está em fase de testes para ser usado no metrô de São Paulo. O equipamento, já utilizado em alguns hospitais, emite uma luz ultravioleta que mata micro-organismos no ambiente. A tecnologia poderá auxiliar na limpeza dos vagões. Em vários países, robôs têm sido importantes aliados no combate à pandemia. Neste hospital chinês, um equipamento foi programado para medir a temperatura corporal e alertar quando a pessoa está sem máscara. A tecnologia também é usada para que a equipe médica se comunique com os pacientes internados sem precisar entrar no quarto.
Esta é para os amantes do café e também para aqueles que abominam as filas. Dá só uma olhada nesta mini fábrica robotizada de cafés apresentada durante o Dell Technologies World em Las Vegas. O Briggle Coffee Robot é uma estação conectada e totalmente automatizada. Olha só que bacana. À distância, através de um aplicativo no smartphone, você pode escolher sua bebida, pagar por ela, para que quando chegar à máquina, ela esteja prontinha, esperando por você. É tudo muito personalizado e isso é o que chama mais atenção. Além do tipo de bebida, você pode escolher o tipo de leite que prefere, a temperatura que mais lhe agrada, a quantidade de açúcar e, é claro, o tamanho da bebida. Pela janelinha da mini fábrica robotizada é possível ver os braços mecânicos trabalhando a todo vapor. Quando a bebida fica pronta, seu nome aparece em uma lista de espera até que você surja com o cartão utilizado para a compra ou um código para que o robô saiba que você chegou e possa servir seu café especial. Tudo muito prático e, apesar da quantidade de curiosos, muito rápido também. A máquina, que pode assustar alguns baristas, foi desenvolvida para ambientes como aeroportos, shoppings e outros ambientes que não comportam uma cozinha. No evento da Dell, ela serviu como exemplo de integração da robótica com sistemas de inteligência artificial e computação na nuvem. Tudo por uma bela xícara de café, ou no nosso caso, meio litro de café gelado. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Enviar alguém ao espaço é caro e arriscado. Por isso, a startup japonesa Jitai quer mandar robôs humanoides em vez de astronautas. A ideia é que os robôs conduzam pesquisas enquanto os operadores humanos os controlam da Terra. Segundo a Bloomberg News, a Agência Espacial do Japão pode economizar 90% do custo dessa forma. O maior desafio, no entanto, é desenvolver esses robôs. Em um vídeo de demonstração divulgado pela Jitai, o dispositivo imita os movimentos do operador humano, mas ainda tem dificuldades para fazer algumas ações e precisa de ajuda em outras. Esta androide japonesa não é uma jornalista, mas para muitos, um dia vai estar na bancada de algum telejornal. Quando crescer, sonha em ser apresentadora. Se souberem de uma vaga, por favor me avisem. Igual a Kodomoroid, estes robôs são controlados remotamente por humanos. Eles leem, mas não compreendem. Uma diferença que não é tão grande assim para o criador da Android, que já vê semelhança com os humanos. Kodomoroid lê as notícias de fato. Os anunciantes, os apresentadores, fazem o mesmo. No futuro, vai ser o mesmo processo de compreensão ou algum próprio. Vários humanos, inclusive, leem de forma automática, como uma máquina, sem pensar em nada. Este robô já tem emprego. Pepper trabalha em uma loja de celulares, onde a habilidade de conversar é essencial. Achei que seria uma conversa unidirecional, mas houve um diálogo real, é impressionante. É como uma criança, lindo, dá realmente para conversar, muito divertido. Diversão e, quem sabe, uma janela aberta para o futuro, apesar dos projetistas lembrarem que há muitos limites ainda a serem superados. Em áreas específicas como o xadrez ou a matemática, os robôs são muito fortes, mas a tecnologia da inteligência artificial está longe de desenvolver máquinas que consigam uma interação real e natural com as pessoas. Apesar de alguns lapsos eventuais, Pepper proporciona a ilusão de bate-papo com os clientes. Pelo jeito, é questão de tempo para essas máquinas virarem membros da família.
japoneses perdem esposas e encontram seu amor em bonecas de silicone. Bonecas sexuais. Os relacionamentos, quando não dão certo, a maioria deles estão fazendo isso. Mesmo quando as coisas não funcionam no trabalho, ou se eu tiver um dia ruim, sinto-me seguro, sabendo que ela está sempre acordada, esperando por mim. Eles levam para passear, cuidam bem delas em casa, compram roupas para elas e tratam como se realmente fossem humanos. As bonecas são tão perfeitas que parecem naturais. Eu quero que elas venham comigo quando eu morrer. No Japão, as pessoas são cremadas, mas me disseram que eu não poderia ser cremado junto com elas. Então agora estou pensando que eu gostaria de ser enterrado com todas as 4. As bonecas são tão perfeitas que parecem naturais. Em média de 2 a 3 mil bonecas são vendidas anualmente no Japão. Comprando uma boneca que custa em média de R$6.000. As bonecas são tão perfeitas que parecem naturais. As bonecas de silicone se tornaram tão reais para eles que eles chegam a conversar com elas. O corpo das bonecas são tão perfeitos que parecem humanas. A única diferença é que elas não pedem cartão de crédito, não brigam, não têm ciúmes e milhares de outras coisas que eles não viam nas ex-mulheres. O Japão enfrenta uma taxa de natalidade decrescente, uma tendência crescente de homens que estão se afastando do amor humano. Este homem tem namorada e possui 10 bonecas, mas diz que não faz sexo com elas. Eu gostaria que as pessoas pensassem como se eu tivesse uma coleção de carros esportivos. Como quando as pessoas dizem, eu tenho uma Ferrari, um Lamborghini, um Rolls Royce. Os desenvolvedores visam bonecas que podem conversar, rir e até mesmo simular um orgasmo. E um futuro diferente para o verdadeiro amor. E qual é a sua opinião sobre isto?
Answer me. Quando você entrar de braços dados com ela no restaurante, o maître não estará sendo grosseiro ao cumprimentar madame. Que máquina, hein? Só se o maître for ele também um robô. I'll be in my dressing room later on. Passa no meu camarim. I really don't know. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E já não é de hoje que eu tenho falado para vocês a respeito da quarta revolução industrial e de como é essa agenda global cujo nós estamos vivendo debaixo delas, estamos vivendo aí dentro do seu próprio cronograma. E a cada dia que passa, nós podemos ver que todas essas coisas, como por exemplo a substituição dos trabalhos humanos, a substituição do próprio ser humano por máquinas, por robôs, pela quarta revolução, já não é mais ficção científica, já não é mais teoria da conspiração, já não é mais loucura. Agora, passamos aí do ponto, principalmente agora, a partir do próximo ano de 2020, de que nós veremos todas essas coisas acontecendo aí debaixo de nossos olhos. E é por isso que eu tenho esse canal aqui. Eu peguei com as minhas próprias mãos a missão de vir trazer para vocês cada vez que chega uma notícia dessas. Seja política, seja religiosamente, seja na parte do sistema alimentício, do sistema financeiro, não importa. Eu sempre quero trazer isso para vocês, para que as pessoas possam enxergar coisas que a própria mídia convencional muitas vezes não mostram, mas dessa vez eles acabaram sendo totalmente descarados. Rede Globo e o programa Conversa com Bial, um programa que faz parte aí de toda essa elite maçônica que controla, né, essas mídias convencionais, eles trouxeram para nós descaradamente a informação da substituição de seres humanos, como por exemplo as mulheres, ou então aquelas mulheres da vida, né? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu não posso falar muito aqui por conta das políticas e as regras do YouTube, mas vocês entendem, a substituição agora, até mesmo de trabalhos como aqueles das mulheres da vida, estão ocorrendo aí debaixo da quarta revolução industrial e já estão acontecendo e chegarão com força total agora para o próximo ano de 2020. Não dá mais para chamar de boneca. Quer dizer, só pode chamar de boneca quem cair nas graças dela. Ela, a máquina. O programa Conversa com Bial, que tem aí de uma forma meio subliminar o próprio esquadro e o compasso mostrando que eles fazem parte dessa elite que controla esses veículos e que eles estão querendo passar agora essas informações pra gente, pois é muito cabível que eles façam isso, pois agora estamos falando também de transhumanismo, é algo que era teoria da conspiração, agora já chegou na mídia e eles mostram isso claramente. Você vai ver ao longo dos trechos da entrevista que eu vou colocar aqui, que eles estão falando claramente disso e já acostumando a mentalidade das pessoas com tudo isso. 2019, os robôs estão nas prateleiras. As Marias do século XXI podem ser compradas e montadas ao gosto do freguês. E agora tem outros nomes. Harmony, Solana. Não são simples bonecas, são robôs que começam a ter algo próximo à inteligência. Pedro Bial começa trazendo então ali um rapaz chamado Yuri, que é o cara brasileiro, um deles que está aí no grupo de pessoas que estão desenvolvendo essas mulheres para que homens possam namorar com elas. Isso já virou comum em países como o Japão e agora começa a chegar, começa a entrar de leve aqui no Brasil. A revolução da tecnologia sexual já começou e vai levar a revoluções ainda maiores. E na vanguarda de tudo isso está um jovem brasileiro, um curitibano que é nosso primeiro convidado de hoje. Aplaudam o inventor da primeira robô sexual inteligente do mundo, Yuri Machado! E na sequência da entrevista, Pedro Bial até mostra, mais ou menos, algumas partes dela, mostra a perfeição do trabalho que esses caras estão fazendo justamente para chegar com força total na substituição de mulheres e até mesmo no futuro de seres humanos. E aí ele pergunta ali, né, como é que ele pode conversar com ela. Ela fala? Ela fala. Ela fala? Ela fala. Isso. O que eu falo com ela? Ela gosta de cinema, teatro, televisão? Pergunta pra ela. É? Clica no microfone e tenta manter. Peraí, isso não é um microfone. Não é um microfone. Exatamente, atenção. E ela já virou pra mim. Tá curiosa, hein? I find you beautiful. Oh, thank you so much. I love the way you treat me. You're really special. What do you mean by special? It's rather difficult to define. E o rapaz começa dando todas as suas explicações, dizendo que começaram pela cabeça, enfim, o andar era mais difícil.
eles vão falando totalmente como foi o processo dessa construção de um próprio ser humano. A gente começou a trabalhar nela da cabeça para baixo. Sei. Como a parte de caminhar é muito complexa, então começamos fazendo primeiro a cabeça, as animações dela, e agora estamos descendo para o braço e quadril. E aos poucos ali ele acaba deixando muito claro de que isso chegará no Brasil a partir do próximo ano, do ano de 2020. E quando estará nas melhores lojas casas do ramo? Acreditamos que ano que vem, 2020. E assim a gente começa a ver o princípio da quarta revolução industrial acontecendo. Mas mais do que namoro com robôs, pois no Japão já tem pessoas que namoram com bonecas, com robôs como esses. Sim, já preferem isso do que seres humanos. E vocês vão entender o porquê. Realmente é uma grande loucura, parece ser uma grande loucura, né? Poderia ser uma grande loucura se nós não estivéssemos vendo tudo isso aí debaixo de nossos olhos. E de repente Bial solta uma frase que realmente faz muito sentido. E que ele diz assim, que os robôs foram o início da primeira tentativa da revolução industrial, da inteligência artificial, mas que será a última a ser criada. O robô, um ser humanoide, foi a primeira ideia de inteligência artificial e deve ser das últimas a se realizarem. E nessa última a ser criada, ele está falando de transhumanismo. Ele não falou a palavra em si, mas ele deixou isso muito claro. E a gente vê agora no próximo trecho em que eu vou falar sobre isso, pois a gente começa a adentrar num assunto que é um pouco mais delicado e que é a grande armadilha, o ponto final, a isca para que as pessoas comuns, até mesmo cristãos daqui para frente no futuro, caiam nessa armadilha de aceitar e de adorar, de gostar do transhumanismo. Ou seja, eles vão trocar a vida espiritual eterna com o Criador por uma vida física, uma promessa de vida física aqui nessa terra. E vocês entenderão por quê. Veja onde Bial começa a querer chegar. Fiquei pensando, Rebeca, mulher inesquecível, o cara é viúvo, fixado na mulher morta, e ele manda fazer uma mulher igualzinha. E... Tivemos casos, sim, parecidos. E você fez? Sim. Fez? Sim. É uma loucura. Todo esse assunto que a gente está tratando ele esbarra entre o cômico e o meio creepy. Como é que a gente traduziria creepy para português? É o Vale da Estranheza. É meio esquisito ali, meio, né? Uhum. E ele começa a falar de pessoas que já faleceram e que podem ser ali clonadas, ou seja, ter aí uma adaptação feita no seu cérebro para que possam ser robôs e que o ser humano que perdeu aquele ente querido possa viver até o final da sua vida ou quem sabe eternamente junto com essa pessoa, pois a promessa do transhumanismo é que eles vão mapear o cérebro humano de tal forma que eles consigam transferir a sua consciência para um corpo robótico. Nesse corpo robótico, você se livrará do seu corpo de carne e osso, ou seja, do verdadeiro templo feito pelas mãos do Criador e passará a controlar aí um corpo robótico com suas ondas cerebrais, ou seja, um corpo que provavelmente será imortal. Se quebrar uma parte, você vai lá e substitui, compra outra. Então, essa é a promessa do transhumanismo. Isso que Pedro Bial falou me lembra também a um dos capítulos de Black Mirror na Netflix, que chama Be Right Back, em inglês, ou então em português, Volto Já, onde a pessoa perde ali um ente querido, e aí ela consegue receber ali, ela sente muita falta dele e recebe uma mensagem dizendo que ela pode ter ele de volta de uma forma assim robótica. It helped me. O que eles fazem? Eles coletam ali todos os dados, as conversas, tudo que ele gostava, tudo que ele planejava fazer, tudo que ele fazia nas redes sociais e fazem ali um robô exatamente com uma mente igual àquele ente querido que ela perdeu e mandam para ela. E a tecnologia já é tão avançada lá que o próprio corpo dele parece ser ali de carne e osso, mas na verdade é um robô, só que com coisas melhores. Ele tem ali uma aptidão física melhor do que aquele ente querido que ela perdeu, ele faz coisas que o outro não fazia, ele é uma pessoa muito melhor do que o próprio ser humano. So, how am I sounding?
E é essa a ideia que eles querem passar. A gente vê a Rede Globo falando sobre isso, a gente vê eles já introduzindo isso para dentro da casa das pessoas, preparando a mente das pessoas para um futuro que pode estar por vir. E aí, por que eu falei que muitos cristãos podem se render ao transhumanismo, deixar de lado aí a vida eterna espiritual por essa vida física? Pois muitos, quando perderem seus entes queridos e tiverem oportunidades como essa, vão querer fazer isso, vão querer transferir as suas próprias mentes, as suas próprias consciências para corpos robóticos, quando eles tiverem isso daqui a alguns anos, como eles já prometeram até o ano de 2045, mais ou menos até o ano de 2050, o próprio Google disse que conseguirá a imortalidade humana. E aí essas pessoas trocarão ali a grande recompensa por apenas um prato de lentilha, né, fazendo uma dualidade com Jacó e Esaú ali no Antigo Testamento. Se é que você entende, se você já leu as Escrituras, você entenderá sobre o que eu estou falando. Trocar a vida eterna espiritual dada pelo Criador, que é uma promessa, por viver aqui nessa terra fisicamente, que não tem graça realmente nenhuma. É um mundo ruim, é um mundo físico, é um mundo onde teremos, sim, coisas boas, mas também teremos muita tribulação e muita tormenta, de acordo com o que o próprio Cristo nos disse. Eles agora estão acostumando as nossas mentes com isso, e é necessário que a gente tenha muito entendimento para enxergar e não cair nessas armadilhas. Me diga aí o que você acha a respeito de tudo isso. Eu realmente fico chocado a cada vez que eu vejo essas notícias, mas de coração eu já esperava por tudo isso, já sabia que essas coisas viriam assim, com uma força não tão rápido quanto eu estou vendo, mas realmente está chegando. A gente vê mais uma vez a quarta revolução industrial substituindo o ser humano de alguma forma, substituindo até mesmo trabalho, se é que a gente pode chamar aquilo de trabalho, mas substituindo um trabalho humano assim, né? E chegando aí para promover também para a própria elite mundial, aqueles que sobrarem depois da grande redução populacional, as coisas que esse mundo pode oferecer da forma que ele é atualmente. Não esqueça de deixar aí o seu like, diga aí nos comentários o que você achou sobre isso, vamos interagir juntos para falarmos a respeito disso, e se for novo, inscreva-se aqui nesse canal. Mais uma vez te peço, me ajude no compartilhamento da mensagem, pois é necessário que as pessoas abram os olhos para tudo isso e não caiam nas armadilhas que o sistema e a própria mídia está tentando empurrar aí para dentro de nossa cabeça. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.
机器人就是说，对目前来说，对我们来说帮助非常大，但是还是有一些不足的地方。例如说，如果能够跟病人直接对话，把病人的最新的反馈的临床症状和体征给我们医生，或者是自动的处理，那帮助最大的啦。第二个，如果是能够自动的，就是说把门开了，非常自如的把一些药品跟病人交流，做一些简单的说明，这是帮助非常大的一个内容。Nos próximos 20 anos, quase 60% dos empregos no Brasil poderão ser substituídos por máquinas. Bem, olha, os bancos não têm escolha. O mundo está indo em direção à tecnologia e os bancos estão seguindo o caminho. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E o Banco Central nos Estados Unidos da América anuncia a previsão de corte de 200 mil empregos humanos. Pessoas que serão substituídas por robôs, por inteligência artificial, pela automação. Aquilo que as pessoas falavam recentemente, quando eu comecei a falar sobre isso aqui nos meus vídeos, quando os boatos a respeito do reconhecimento facial, do reconhecimento do caminhar, do reconhecimento da íris começaram, falavam que eram teorias da conspiração, falavam que eu era louco, que isso nunca iria acontecer, que nós, os seres humanos, não iríamos perder os nossos empregos para a inteligência artificial. Agora é realidade, agora é verídico. E onde é que estão essas pessoas para defender as suas teses de teorias conspiratórias, de coisas que nunca iriam acontecer? É agora a hora de acreditar que finalmente os bancos estão adotando e se integrando a esta revolução digital? Absolutamente. Nós achamos que os bancos dos Estados Unidos estão à beira do maior impacto da tecnologia em seus negócios na história. Agora nós podemos ver tudo isso debaixo de nossos olhos acontecendo de verdade. É a realidade. Sabe a pontinha do iceberg? É apenas isso que nós estamos vendo. E emissoras de televisão dos Estados Unidos ainda zombam com essa situação como se os telespectadores fossem burros. Tratam as pessoas realmente como o gado. Veja aí. So does that mean he could take a human's job like mine? You better believe it. Mas a grande realidade, uma matéria que saiu recentemente, é que o Banco Central anunciou uma previsão de corte para os próximos anos. Inclusive, isso foi falado com seriedade por pessoas importantes, pessoas influentes na mídia americana. Bem, olha, os bancos não têm escolha. O mundo está indo em direção à tecnologia e os bancos estão seguindo o caminho. Nós previmos uma perda de 200 mil empregos em Wall Street e no setor bancário para a próxima década, todos diretamente para a automação. Todo emprego que pode ser automatizado deve ser automatizado. E vemos isso também já chegando aos poucos agora ao Brasil, chegando ao nosso país. Nos próximos 20 anos, quase 60% dos empregos no Brasil poderão ser substituídos por máquinas. Nós vamos ler agora aqui juntos a matéria que fala a respeito disso, uma matéria da revista Exame, e vale a pena ressaltar que alguns vídeos que eu repostei recentemente, muitas pessoas não entenderam, falaram, tá sem conteúdo no canal, não tem assunto para falar, por que repostou esse vídeo, já assisti, por que estou assistindo de novo? Porque quando eu postei, na maioria das vezes esses vídeos aqui eu tinha mais ou menos 300, 400, 500 mil inscritos nesse canal. Agora já estamos chegando a quase 1 milhão, muitas vezes o dobro, até mesmo o triplo de pessoas que existiam naquela época. Então é necessário que as pessoas entendam o contexto da história. Tem muita gente que é antiga, que está aqui no canal e está entendendo já porque eu estou fazendo essas repostagens. Um vídeo ou outro que foi excluído, estou repostando, geralmente de domingo, nos dias que eu não costumo postar muitos vídeos. Então, para vocês entenderem, essas matérias dão base a tudo aquilo que eu falei no passado, para que a gente possa entender o que está ocorrendo agora, que é verídico. Vamos ver essa matéria da revista Exame? Está dizendo assim, com robôs, bancos podem cortar 200 mil empregos humanos. Isso é realidade, não é mais
ficção científica, não é mais fantasia, é o que está ocorrendo no mundo. A quarta revolução industrial, o qual eu já falei várias vezes aqui, é o que trará um grande desemprego em massa. É por isso que quando Bolsonaro assumiu a presidência no início do ano 2019, ele deixou muito claro que era necessário se preparar para essa quarta revolução industrial. E promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial. E agora a gente vê a matéria aqui que traz base para tudo isso que estamos falando. Começa pelos bancos. Temos visto aí que a medicina, por incrível que pareça, será algo que será totalmente substituído pela inteligência artificial, pois robôs, máquinas, trabalham muito melhor que os humanos. Eu mostrei comércios como, por exemplo, a rede de lojas Zait, que não trabalha mais com funcionários, é apenas inteligência artificial. Você nem mesmo pega filas para pagar, não precisa de dinheiro. Você faz um reconhecimento facial, você entra no local, pega o que quiser e simplesmente sai pela porta. A tecnologia do RFID e do QR Code vão fazer com que o que você está levando junto com você simplesmente seja debitado ali do seu cartão de crédito. Então, não há motivo para se preocupar, é tudo muito melhor, de acordo com o que eles falam. Sem funcionários, sem caixas, apenas alguém para monitorar uma loja que era para ter 10, 15 funcionários. Talvez alguém para fazer a limpeza, enquanto não existe um robô que faça isso. Alguém para repor o estoque, enquanto não existe um robô para fazer isso. Falei também a respeito do gerente do Santander, que no Brasil anunciou já que caixas humanos também deixarão de existir e serão substituídos por inteligência artificial. Sou Sérgio Real, presidente do Banco Santander no Brasil. Um outro movimento que nós fazemos dentro do banco é o que eu chamo da atomização. Mecanizar aquilo que deve ser mecanizado. Aplicativo não é ser digital. Ser digital é a transformação do processo interno e eliminação dos gargalos com que a entrega seja efetiva e não simplesmente, mas de certa forma maquiada por um aplicativo. E você, e o seu emprego? Já parou para analisar isso? Cobradores de ônibus desaparecendo aí dos ônibus, motoristas em breve vão ser trocados por carros autônomos. Você já observou porteiros de prédio sendo substituídos por inteligência artificial? Conheço, inclusive pessoalmente, pessoas que trabalhavam disso e já perderam seus empregos. E agora a gente vê aí a eficiência tecnológica. Eu grifei as palavras principais aqui para que a gente possa entender o que é que eles estão querendo realmente passar aí para a gente. Deve provocar a maior redução de força de trabalho. Força de trabalho é a nossa força humana, é o trabalho pesado humano que será substituído por máquinas. É a quarta revolução industrial. No setor bancário dos Estados Unidos em sua história, com estimativa de 200 mil cortes de empregos para a próxima década, ou seja, do ano de 2020 até o ano de 2030, 200 mil cortes mais ou menos serão feitos. Na minha opinião, até lá, eu acho que vai ser muito, mas muito mais. Segundo o relatório feito pelo Wells Fargo & Co., os 150 bilhões de dólares anuais que as empresas financeiras do país têm gastado em tecnologia, mais do que qualquer outro setor, reduzirão os custos e a remuneração dos funcionários responderá pela metade de todas as despesas bancárias. Calcula assim Mike Mayo, analista sênior da Wells Fargo Securities. A força de trabalho composta por funcionários de back-office, agências bancárias, call centers e corporativos tem encolhido entre 20% e 30%. Isso já está acontecendo. Imagine, 30% de certo setor já foi dissolvido, já foi trocado por inteligência artificial, enquanto empregos relacionados à tecnologia, vendas, assessoria e consultoria são menos afetados, segundo o estudo. E eles finalizam a matéria dessa forma. Já vemos sinais disso com os chatbots e algumas pessoas nem sabem que estão conversando com mecanismos de inteligência artificial que estão apenas respondendo a perguntas. Quando você está digitando, muitas vezes você acha que está falando com um ser humano, mas já está falando com um robô, com uma inteligência artificial. E que ali era para ter um emprego humano naquele local, né? Banqueiros e traders, historicamente vistos como um dos ativos mais valiosos das empresas financeiras, devem diminuir em quase 30% com o surgimento dos robôs. A gente viu recentemente ali um comercial do Bradesco, onde eles utilizaram o desenho dos Jetsons para trazer essas informações para a gente. A gente vê ali o pai da família falando, né, com uma inteligência artificial, que no caso eles dizem ser o gerente do banco, mas a gente sabe que no caso vai ser aí um chatbot desse daí, que é uma máquina, é a inteligência artificial. Grandes empresas como Carrefour já fazendo parcerias, já foi feita a parceria com essas lojas Zait,
E é interessante a gente lembrar de pessoas que trabalharam, como por exemplo Antônio Garcia Martínez, como ex-diretor do Facebook. In 2011, I joined Facebook as an early member of its ads team. And so, believe it or not, as late as 2011, this is about a half of Facebook's entire ads team in product engineering. That's me in the back with the little logo fleece as a proud foot soldier for Facebook. Exatamente o cara que criou aquele sistema de quando você busca algo no Google, por exemplo, ou procura algo no Facebook, depois todo lugar que você entra no seu celular ou no seu computador fica jogando para você propagandas daquilo que você pesquisou. Com certeza isso já aconteceu com você. Esse cara foi o criador dessa ferramenta digital. And my job was to turn your data into money. I was the first product manager for ads targeting. And so, believe it or not, like it or not, if you go and browse the internet, or you buy something in a store, or you do something in the world, and then you go back and you see ads targeted against it in Facebook, I created the first versions of that. That's what I contributed to Facebook. Só que esse cara, observando tudo o que estava acontecendo ao redor do mundo, com sua inteligência e dentro de grandes empresas, como por exemplo o próprio Facebook, ele resolveu sair fora, pegou todo o dinheiro que tinha, juntou o máximo possível, comprou um terreno em uma ilha totalmente distante das grandes cidades e começou a montar o seu próprio sistema de capitalismo reverso, ter a sua própria purificação de água, gerar o seu próprio gás, inclusive ter a sua própria energia elétrica, construir um bunker subterrâneo com proteção e abrigo nuclear, inclusive ainda está construindo todo esse processo. What did I do when I left? I was a total burnt out, depressed, angry former techie, and I just wanted to get away from it all. So I moved there. And I know you're not American, so we might need a little bit of guidance here. This is the northwest part of the United States, and believe it or not, the US owns about 130 islands between Seattle and Vancouver. And it looks like this. It's actually quite beautiful. That's Mount Baker in the back, and then these are the islands. And you know, I moved there. In doing that, I guess I became kind of a survivalist, one of these people who prepares for the end of the world, which last summer I built this thing. This is my yurt, the first structure I built. It went pretty well. And then next year I'm going to build this. This is CGI. It's not real yet. But that's the house, the bunker, supposedly, that people say that I own. It's hard to build on the island. It's very remote. It's hard to get materials. The building season is very short. It's going to take years to get there. And I have off-grid power, off-grid wells, guns and ammo. In fact, let me show you the guns and the ammo. Tudo isso porque ele diz que o apocalipse digital nos próximos anos, advindo da quarta revolução industrial da automação, acabará com o planeta, trará um grande caos ao planeta. Let me share with you some interesting experiences that I had when I was there, which justifies a little bit of my paranoia about the future, okay? So I have other doomsday scenarios. I think automation is going to be crazy and going to eliminate half the jobs in 30, 40 years. I think there's a bunch of stuff that's going to happen. I just chose to focus on this, but I'm happy to answer any questions you have. E eu pergunto para você, você acha que tudo isso é loucura? Esse cara é louco? Observando essas informações, você acha que ele está fora de contexto ou tem muita realidade em seus pensamentos? Eu, particularmente, acho que tem realmente muita veracidade. Infelizmente, não tenho condições ainda, mas luto e trabalho todos os dias para isso, para tentar fazer algo parecido com o que ele fez, pois eu acho que os próximos anos serão realmente dolorosos. Já vivemos no princípio das dores e as coisas serão muito pior. E a grande maioria da população está dormindo, ela não enxerga tudo isso. Esse é o grande problema. Por isso eu peço que você inscreva-se aqui nesse canal, ative suas notificações, deixe seu comentário para a gente poder juntos crescer em conhecimento, deixe seu like e não esqueça, me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Desde o início dos tempos,
Eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora. Porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora. Porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Um morador de Belo Horizonte é o primeiro brasileiro a ter biochips implantados no corpo. Confesso que isso me preocupa um pouco, Roberta, tanta tecnologia. Com esse equipamento, ele desbloqueia aparelhos eletrônicos, destrava catracas e faz até transações bancárias. Rafael não precisa mais se preocupar com as inúmeras senhas que utiliza para usar telefone, acessar a internet e até para desbloquear o notebook. Em vez da memória, ele tem todos esses dados na mão. Rafael usa um chip do tamanho de um grão de arroz, implantado entre o polegar e o indicador. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Mas vem cá, me diga uma coisa. Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente todo mundo melhor, sem violência, sem drogas. Sem drogas, sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro. E por que você veio aqui? Para conscientizar que a gente realmente tem que lembrar disso, para que realmente exista esse 2023 com tudo isso bonito? Vim aqui para dizer que você continue a conscientizar seus baixinhos e adultos de que a natureza precisa deles, porque assim o futuro será melhor. Obrigada, Xuxa.
Você está fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigada. Eu e você, seria bom vir mais vezes. Agora! Definitivamente um espetáculo bonito de se ver. Esse é só o começo, sacerdote. Entregue a encomenda. Que tipo de exército é esse? Eu acho que são robôs. Surpresa. Recua!